Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia, para aprender um pouco mais sobre o Brasil. Então, venham junto comigo porque a nossa aula de hoje é bem importante. Falar das características do território brasileiro, das latitudes e as paisagens, depois das longitudes e os horários. Então são assuntos bem importantes para a gente entender um pouquinho sobre como é o nosso território, que características que ele tem, tudo que a gente visualiza, as paisagens que a gente vê, está relacionado com essa ideia da aula de hoje, certo? Então, vamos pensar juntos lá no objetivo. Identificar e estabelecer relação entre a extensão latitudinal e a variedade de paisagens do território brasileiro. Olha, tem conceitos aqui muito importantes que nós precisamos tratar antes da gente seguir com a nossa aula. Então, identificar e estabelecer relação entre a extensão latitudinal, ou seja, o quanto nosso país é extenso no sentido norte e sul. Aí eu uso o termo ali extensão latitudinal. E a variedade de paisagens. Qual é a relação entre o Brasil ser extenso no sentido norte e sul e a variedade de paisagens do nosso território? Então, vamos juntos lá pensar nessa relação e nessas diferenças ali. Você sabe o que é latitude? Você lembra dessa palavrinha? Você já viu, já estudou? Qual é a relação da latitude com as paisagens? Existe uma relação entre uma coisa e outra? Entre latitude e paisagens? Você lembra o que são zonas térmicas da Terra? E o que as zonas térmicas da Terra têm a ver com latitude e tem a ver com paisagens? Então vamos tentar responder juntos aí, pensar juntos nesses conceitos, a partir da ideia ali do que é latitude e depois as consequências que nós vamos ter ali, a questão das paisagens e qual é a relação das zonas térmicas com essa diversidade de paisagens também. Então é tudo muito importante para entender o nosso território, certo? Então vamos juntos lá. Paisagens são os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, aquilo que eu consigo ver num determinado momento. Conceito aí que vocês já aprenderam, já falaram bastante, já sabem, então só relembrando ali. Os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, eu digo que são paisagem, tudo que eu consigo ver num determinado momento, certo? A análise da paisagem permite a gente verificar diferentes dinâmicas ligadas ao funcionamento das sociedades. Então, a partir da análise da paisagem, do que eu estou vendo, eu consigo perceber a dinâmica da própria sociedade, o modo de viver daquela sociedade que está naquele determinado espaço geográfico, que é diferente de um lugar para outro, né? A paisagem reflete isso, que as pessoas vivem em diferentes lugares e de diferentes maneiras, né? E aí nós temos ali, o que ele revela para nós? Algumas coisas e omite outras. Então ele pode revelar informações ou omitir informações de forma a mostrar características econômicas, políticas, sociais, culturais, entre outras que estruturam o processo de formação e organização daquela sociedade, certo? O espaço geográfico, portanto, é resultado dessa complexa interação entre sociedade e suas paisagens. O espaço geográfico é dinâmico, as relações, o ir e vir, uma conversa, um bate-papo na praça, na escola, tudo isso faz parte do espaço geográfico. A paisagem é aquela coisa mais estática, que eu consigo ver, então é uma unidade visível. Eu olhei para um determinado ponto, eu vi determinados elementos naquele exato momento, aquilo é uma paisagem que vai se modificar, que ela é dinâmica e faz parte dessa ideia ali do espaço geográfico. O espaço geográfico é resultado dessa interação entre a sociedade e as paisagens, os espaços onde elas estão, né? Então, que fique claro para nós ali. E aí a gente traz aqui várias paisagens do Brasil para entender essa diversidade de paisagens, né? Vamos pensar juntos o que eu tenho ali de variedade de paisagens e por que tem essas características, por que o Brasil é tão diverso de paisagem. Nós falamos lá no início sobre a latitude. O que é a latitude? É a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. Então ela é uma referência, ela é uma medida.
Ah, determinada cidade, determinado ponto da Terra fica a tantos graus de distância em relação à linha do Equador, que a latitude é medida em graus, né? Porque a Terra é arredondada, é uma circunferência, então a gente usa a medida em graus. Mas é importante saber que essa latitude é a distância de qualquer lugar em relação à linha do Equador. E aí, se eu tenho um determinado território, como é o caso do Brasil, que é extenso no sentido da latitude, no sentido norte-sul, eu vou ter ali uma variedade de paisagens muito maiores. O que muda na extensão latitudinal? Mudam as características, por exemplo, de quantidade de chuvas, de temperatura, de umidade, e isso vai fazer com que a gente tenha a variedade de paisagens. Áreas onde eu tenho mais chuva, onde eu tenho mais calor, eu vou ter um determinado tipo de vegetação se desenvolvendo. Áreas onde eu tenho temperaturas mais baixas, características climáticas diferentes dessa primeira, eu vou ter ali também tipos de vegetação específicos daquela área. Por exemplo, a araucária que a gente vê aqui na paisagem dos Pampas do Rio Grande do Sul, eu não vou encontrar na floresta amazônica. Por quê? Porque ela é característica dessa paisagem. Dependendo do quê? Da localização geográfica, da latitude onde ela está. Ela vai ter a presença ali da araucária que não vai ter nesta outra. Por quê? Porque aqui a latitude é diferente. Porque aqui a localização geográfica é diferente. Mas o detalhe importante é saber que tanto aqui quanto aqui é Brasil. E por isso que a gente fala da diversidade de paisagens do Brasil. Porque ele é muito extenso no sentido norte e sul. E aí vamos a mais alguns exemplos ali. Aqui o Rio de Janeiro, então eu tenho outra paisagem com interferência humana aqui, né? Que nós podemos perceber. Aqui eu tenho o Pantanal, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então nós temos diferenças dessas duas paisagens, ok? Aqui eu vou ter determinadas características, ali eu vou ter outras características. O que nós vamos ter lá? Fernando de Noronha, características desta porção do Brasil. Esta aqui é uma paisagem específica de um determinado ponto do Brasil. Aqui nós vamos ter a Ilha do Mel, no Paraná, com outras características. Também é uma ilha, mas apresenta características diferentes das ilhas de Fernando de Noronha, porque está em outro ponto, a localização é outra, a latitude é outra. E aqui nós vamos ter o Monte Roraima também ali, bem na porção norte lá do Brasil, que apresenta características diferentes das outras duas paisagens que nós apresentamos ali para vocês. Ainda dentro dessa ideia de diversidade de paisagens. E aqui nós temos duas que mostram a ideia, né, do trabalho humano, da interferência humana no meio natural. Até aqui a gente tinha visto ali paisagens naturais. Agora a gente está vendo o quê? Paisagens onde tem o resultado do trabalho humano. Elas são diferentes entre si. Aqui é Paraisópolis, em São Paulo, e o Centro Histórico de Salvador, na segunda imagem. Mas, mesmo as duas apresentando ali a ideia do trabalho humano, elas apresentam-se de forma diferente. A forma como essa sociedade aqui vive é diferente desta, até pelo formato das casas, pelas cores, pelo tipo das ruas. Tudo isso são informações da cultura de cada povo em cada parte do Brasil, que vai dar ali diferenças entre as paisagens do território brasileiro, certo? Então, para ficar bem ilustrada essa ideia ali de paisagens. São Paulo, com toda a interferência humana aqui apresentada. Brasília, capital do Brasil, Distrito Federal, também aparece ali a mudança no que era um meio natural e que hoje apresenta essa característica de paisagem, mostrando a diversidade. São duas grandes cidades com grande concentração populacional, mas com características diferentes entre si, certo? E aí, temos aqui uma atividade para a gente pensar juntos, a refletir e depois vocês responderem, né? Observe o que se diz a seguir a respeito do conceito de paisagem na geografia física. Copie aí no seu caderno. Por meio do conceito de paisagem, o imaginário social transforma culturalmente a natureza. Ao mesmo tempo que os sistemas técnicos agregam ao território as formas ou conteúdos da paisagem constituídas por representações sociais. O que isso está querendo dizer para nós? Qual é a reflexão que nós temos que fazer sobre isso para responder à atividade a seguir? Então,
o conceito de paisagem ali ligado ao imaginário social que transforma culturalmente a natureza. Expressa-se a cultura de um povo, é visível a partir da paisagem, certo? E observando então o texto ali, na sequência vocês vão responder, analisar as alternativas, responder para mim e a gente volta na sequência para corrigir. Voltamos então com a correção do exercício, que ficou para vocês refletirem sobre aquele texto, aquele parágrafo que a gente trabalhou, e aí vamos analisar juntos ali e ver a resposta certa. Então, considerando os aspectos relativos ao conceito de paisagem na geografia física, conforme o que nós vimos no trecho acima ali no slide anterior, é correto concluir que a paisagem é? Então, pensando ali na resposta, possui caráter dinâmico, podendo ser modificada e construída. Vamos ver de novo lá o texto para a gente refletir sobre essa resposta ali. Por meio do conceito de paisagem, o imaginário social transforma culturalmente a natureza. Ou seja, as diferentes paisagens construídas pela atividade humana refletem a questão cultural. Estão ligadas à expressão cultural dos diferentes modos de viver. Mesmo no território brasileiro, a gente pensa é um único país, mas apresenta essa grande diversidade de paisagens que estão ligadas a essa transformação cultural da natureza. Ao mesmo tempo, os sistemas técnicos agregam ao território formas e conteúdo da paisagem que são constituídas por representações sociais. Então, estão ligadas àquela ideia da representação de cada sociedade no espaço onde ela está. Isso se reflete na paisagem. Como nós podemos entender isso e aí chegar naquela resposta de que a paisagem possui um caráter dinâmico, pode ser modificada e construída? Aquela ideia, por exemplo, das imigrações, dos povos que vieram para o Brasil e que ocuparam diferentes porções do território. E ali construíram suas casas, fizeram ruas, daquilo que eles já conheciam, com as técnicas que eles já sabiam. O modelo da casa, o tipo do telhado, reflete a sua cultura, o seu modo de viver. Então nós temos diferentes cidades no Brasil que refletem esses diferentes modos de vida desses povos que vieram de outras partes, por exemplo, para a gente entender essa ideia de que ela tem um caráter dinâmico, pode ser modificada e pode ser construída a partir daquela sociedade, das características como aquela sociedade vive, da maneira de viver daquele grupo que vive naquele espaço. Então, cidades são diferentes,
tem características diferentes até na sua paisagem, porque expressam a cultura. E a gente sabe que existe essa diversidade cultural no Brasil. Então, isso se reflete na paisagem, justificando a nossa resposta. E pensando nisso, né, nessa ideia de diversidade de paisagens, a partir do início da aula ali que fala das paisagens naturais, o que tem a ver com as zonas térmicas? Então, a localização geográfica do Brasil está ligada a essa ideia de, pelas zonas térmicas, eu posso localizar o território brasileiro. E a diversidade de paisagens que existem no Brasil também está ligada com essa ideia das zonas térmicas. Mas o que elas são? E o que elas refletem para nós em termos de diversidade de paisagens? Então vamos pensar juntos ali. Eu tenho um planeta que tem um formato arredondado, vamos dizer assim, e a partir desse formato, ele é aquecido de maneira diferente pelo Sol as suas diferentes partes. Ele não é aquecido igualzinho todas as partes ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Então, pelo seu próprio formato, diferentes partes do planeta são aquecidas de forma diferente pelo Sol. A luz solar, a energia solar é vital para o planeta. Todas as espécies vivas do planeta dependem da luz solar, da energia solar para viver, né? E a partir daí, a gente vai ter essa diferenciação de paisagens. Áreas mais aquecidas, com maior quantidade de chuvas, vão ter determinadas características na paisagem. Áreas menos aquecidas, mais frias, de temperaturas mais baixas, vão ter outras características. Por isso que é importante saber das zonas térmicas para entender a diversidade de paisagens. Então, o que nós vamos ter? Uma área do planeta que é mais aquecida pelo Sol, né? Esta porção do planeta é mais aquecida. Áreas intermediárias, que existem períodos mais quentes e períodos menos quentes, e as áreas ali nos extremos norte e sul do nosso planeta, que são as menos aquecidas pelo Sol, certo? Nessa porção mais aquecida, que é chamada de zona tropical, nós vamos ter os lugares, as cidades que são mais quentes, que têm temperaturas mais elevadas, que têm climas mais quentes. Aqui nas zonas temperadas do sul e do norte, nós vamos ter aqueles lugares com temperaturas mais amenas, com precipitação de neve no inverno, dependendo da localização. Então, são características que diferem esta porção aqui da mais aquecida. E as regiões polares, ou as zonas térmicas polares ali, são as áreas mais frias, ou as menos aquecidas. Tá? Então, temperaturas baixas o ano inteiro. Olha que características interessantes do nosso planeta a partir da forma como o Sol nos aquece. E é isso que vai dar a diversidade de paisagens do nosso planeta. É no sentido norte e sul que eu tenho a diferenciação de zonas térmicas, ou seja, no sentido latitudinal. E aí, o Brasil está nesse contexto. Então, estão aqui as zonas térmicas, né? A tropical, temperada do sul, a polar antártica, temperada do norte e a polar ártica. Então, nós vamos ter, o Brasil está aqui, destacado para vocês verem em verde ali, né? Está com a maior parte do seu território na zona tropical, ou seja, na parte mais aquecida do planeta Terra pelo Sol. E uma pequena porção dele ali, que corresponde à região sul do Brasil, está na zona temperada do sul. Por isso que as temperaturas na região sul, por exemplo, no inverno, são muito mais baixas do que em outras partes do Brasil, pela localização geográfica. E por isso que nós vamos ter ali a diversidade de paisagens do território brasileiro. Desde as áreas mais aquecidas, conforme eu vou indo ali para as áreas mais frias, eu vou ter a mudança nas paisagens. Muda a quantidade de chuva, muda a temperatura, são fatores que vão fazer com que as paisagens naturais também se alterem, também se modifiquem, certo? Então é essa a relação das zonas térmicas com a diversidade de paisagens do Brasil. E aí, exercício ali para a gente pensar sobre essa ideia da aula, né? Sobre o território brasileiro, assinale a alternativa incorreta. Então, leiam com atenção o que o exercício traz ali e anotem aquilo que é incorreto sobre o território brasileiro. Nós já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com a correção da atividade. Vocês tinham que analisar as alternativas sobre o território brasileiro e anotar aquilo que é incorreto. Então, a resposta ali é a letra D. A grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. Pelo contrário, não é homogêneo. Né? Homogêneo quer dizer igual. Na verdade, é diferente, é heterogêneo. A variação das latitudes explica a heterogeneidade climática do país, ou seja, a diversidade, a variedade climática, né? Porque não tem um clima só no Brasil, nós temos 6 grandes tipos climáticos ali, só para a gente ter uma ideia. Então, a resposta errada ali que vocês tinham que marcar, letra D, tá? O que está incorreto sobre o Brasil. Outra atividadezinha ali, as fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam ali 23.102 quilômetros quadrados de extensão, tá? Desse total, mais de 15 mil quilômetros encontram-se em terras imersas, fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, exceto quem? Então, por que falamos das fronteiras ali, da grande extensão de fronteiras? Porque nós falamos que o nosso país é muito extenso. Então, pensando nisso, faz fronteira com muitos países, com todos os países da porção sul do continente americano, menos com quem? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então com a correção, bem tranquilo para responder, né? Dos países sul-americanos ali com quais o Brasil não faz fronteira, quem anotou letra B, Chile e Equador, está certo, né? O Brasil não faz fronteira com o Chile, não faz fronteira com o Equador. Ok, pessoal? Então, só relembrando o que aprendemos na aula de hoje sobre a diversidade de paisagens brasileiras e a relação da variedade de paisagens com as zonas térmicas. Então, o que tem a ver essa diversidade de paisagens com a divisão das zonas térmicas? E a gente viu bem claramente isso, né? Que a forma como o Sol aquece a Terra vai dar lá diferentes características, né? No sentido latitudinal, no sentido norte-sul. E se o Brasil é extenso no sentido norte-sul, ele vai ter uma grande variedade de paisagens ali. E sem contar naquela ideia das sociedades modificando o espaço natural e também produzindo novas paisagens. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Numa próxima aula voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.